Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 150 mil dólares e altcoins acelerando agressivamente, acompanhando o farol. Por que 150 mil dólares é um alvo totalmente plausível e que a gente pode alcançar sim nos próximos meses? Eu quero te mostrar de forma bem objetiva, com base sólida, porque a gente pode olhar para esses alvos e considerá-los cada vez mais palpáveis. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, além de discutir tudo sobre as altcoins. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que antes eu vou pedir a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos para analisarmos juntos, mas deixe os comentários abertos aguardando o seu pedido. Rapidamente, o que está acontecendo no curtíssimo prazo? Nada! É isso mesmo. A gente não está vendo grandes movimentações no curtíssimo prazo, porque é um final de semana e é natural que a gente tenha uma menor liquidez. O que a gente tem que ficar de olho é no dia de amanhã, 21 horas, horário de Brasília, a gente tem que acompanhar como o mercado irá reagir justamente ao fechamento semanal. Quanto mais alto fecharmos, melhor. Então a gente está de olho neste fechamento para o dia de amanhã. E é claro, a gente está monitorando o mercado. Caso alguma atualização em relação ao acordo entre Estados Unidos e China em relação às tarifas saia. Qualquer atualização que a gente tiver em relação a isso, a gente também atualizará lá no grupo geral do Telegram. Se você ainda não participa, clica aqui no segundo link da descrição, é o nosso grupo geral, tem muita informação de qualidade que a gente passa lá e eu convido você a participar, porque a gente vai falar de fechamento semanal, a gente vai falar de oportunidade, vai atualizar em relação a Trump, em relação aos Estados Unidos e China, a gente tem muito conteúdo aqui, então participe. Mas vamos ficar atento ao quê? Ao fechamento do mercado amanhã, 21 horas, horário de Brasília. Faixas de pullback não mudaram, faixas de rompimento também não. 106 mil dólares é uma faixa extremamente importante e 93 mil dólares, sim, estamos em 103. E a gente só tem uma faixa plausível de pullback para o Bitcoin em 93 mil dólares. Mas, se o curto prazo está forte, o longo prazo está, obviamente, forte, porque foi algo que a gente fez questão de alertar nesses últimos meses. Macro bullish, médio prazo bullish. Nada mudou, a gente segue em uma tendência muito forte de alta, que é formada de topos e fundos ascendentes. Fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes. E a gente fala também, tem bastante tempo, muitos e muitos meses, a gente fala de 150 mil dólares. E eu quero te mostrar alguns gráficos que corroboram este preço, este alvo de 150 mil dólares. Tá tirando da onde? Vozes da minha cabeça? Não, tem fundamento e eu vou te mostrar o porquê. Seguinte, o Bitcoin está saudável e a gente vem quebrando tendências de baixa ao longo deste movimento de alta do próprio Bitcoin. Ou seja, a gente está criando aqui um padrão muito saudável para o mercado. A gente acelerou, corrigiu, acelerou, acumulou padrãozinho de baixa, acelerou, acumulou padrãozinho de baixa, acelerou, acumulou padrãozinho de baixa. Tudo muito saudável, tudo muito bullish. Sim. E a gente traçou alvos lá atrás que eram os alvos de 150 mil dólares. E agora a gente tem dados ainda mais claros para dar base a isso. No passado a gente tinha traçado um Fibonacci do fundo mensal ao topo que a gente teve lá em meados de março de 2024. Então a gente volta aí mais de um ano. Neste movimento a gente viu uma aceleração forte, acumulação, e o mercado não teve a perda da faixa de 38,2.
quando a gente estica bastante, corrige, mas não perde a faixa de 38,2 de Fibonacci, a gente tem o quê? Uma bandeira de alta em potencial se formando. E olha só, uma vez que a gente teve o rompimento confirmado do topo, a gente foi buscar a extensão de 0,27 e de 0,618. E a gente falou sobre a extensão mais longínqua que levava o preço a 150 mil dólares. Está aqui, 153 mil dólares. Passando este movimento, a gente teve a alta e a correção. E se a gente traça novamente o Fibonacci, fundo a topo, olha só o que a gente tem. A gente vai olhar para os primeiros alvos, que são os alvos de 0,27 e 0,618. Olha onde a gente está em 0,618, 146, 147 mil dólares, muito próximo dos 150 mil dólares. Lembrando que o outro movimento projetado nos leva a 153, para a extensão mais elevada, que neste caso é de 205 mil dólares. Mas a gente já vai falar sobre isso. O que mais que nós temos para projeção de mercado com base gráfica? Simples. Bandeira de alta? É isso que a gente quer? É isso que a gente vai ter. Bandeira de alta, rompimento, alvo 160 mil dólares. 160, 153, 147. Temos os alvos. Ah, mas isso não funciona. Será que não funciona mesmo? Vamos traçar deste último fundo ascendente aqui. Teve o rompimento. Opa! Olha só, do fundo. Opa, foi lá no alvo. Então, a análise gráfica não funciona, né? E a gente tem também um indicador que eu gosto bastante e que no passado nos trouxe de forma muito interessante os alvos intermediários e os alvos finais do bull market, que é o indicador de P-Cycle Top. Olha o P-Cycle Top. A gente está com uma indicação de topo intermediário. Não é o topo do bull market que esta linha verde indica. Mas ele está mostrando o topo intermediário, que está lá já em 159 mil dólares. Nos últimos movimentos, nos últimos ciclos, esta linha em verde ela foi muito ultrapassada. E somente quando a gente teve o cruzamento da linha vermelha com a linha verde, e a linha vermelha está aqui, vamos ver, 90 mil dólares, tá? E a linha verde em 159 mil. Somente quando a gente teve o cruzamento é que a gente marcou o topo. Veja que isso aconteceu no último ciclo e no ciclo anterior. A gente teve marcações de topo todas as vezes que tivemos o cruzamento destas médias. E aqui a gente está bem longe. Luan, 150 até vai, mas caramba, será que a gente vai muito mais? Este indicador está nos mostrando que a média longa do P-Cycle Top já mostra o valor intermediário entre 158 e 159 mil dólares. Se a gente começa a empilhar os alvos gráficos, a gente tem uma média aí de 155 mil dólares. Só que se a gente coloca o M2 global, então eu quero te mostrar também mais um indicador. A gente puxa aqui, vem aqui, vou mudar a cor. Vamos colocar 86 dias, você pode colocar 108 dias também, não tem problema nenhum, tá? Só para você ter uma métrica. Eu vou puxar aqui, tá? Vamos colocar uma cor diferente. Vamos lá, no azul, que fica mais claro para visualizar. Você pode ver que a gente tem a métrica. Aqui faz sentido. A gente tem acompanhado com um offset, como a gente gosta de chamar, que é um delay. E a gente acelera potencialmente até próximo desse valor, corrige, acelera 150 mil dólares. E de acordo com o M2 Global, a gente tem até muito mais espaço para altas. Eu não gosto de ser tão agressivo nos alvos, falando acima de 200 mil dólares. Eu, obviamente, estaria muito feliz se isso acontecesse. Mas
150 mil dólares é um alvo que tem muita correlação. E eu nem trouxe todas as correlações, porque eu poderia ficar aqui falando deste alvo, deste preço, 300 milhões de vezes. É para você só olhar para o preço? Obviamente que não. O que eu estou querendo com este vídeo é te conscientizar de que a gente tem, sim, cenários potenciais. Tudo vai depender de como o mercado se manterá saudável, de como o mercado internacional se manterá também saudável, cortes na taxa de juros a partir de junho, quem sabe, mas julho muito provavelmente, a impressão de dinheiro continuar acontecendo, o dólar continuar no seu movimento de baixa. A gente tem sim uma série de regras ou caminhos para que este caminho aqui também se confirme. Então, é somente para você ter uma noção de que a gente está subindo, a gente subiu bastante esses últimos dias, subimos, com certeza subimos, mas a alta acaba aqui? Na minha humilde opinião, não. Na minha humilde opinião, a gente tem sim potencial para renovação dessas máximas e acelerações muito maiores. É uma indicação para você comprar o Bitcoin? Obviamente que não. É uma indicação de venda para realização? Obviamente que não. Eu gosto de enfatizar que nesses vídeos eu não apresento indicações de compra, muito menos de venda. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas sim, a gente está de olho e está atento a estes alvos em potencial para o Bitcoin. E quanto mais o Bitcoin subir, melhor é para quem? Para as altcoins. Por quê? Porque o farol é o Bitcoin. Então ele que mostra o caminho. E não é à toa que a gente está vendo, depois desta movimentação, principalmente desta movimentação recente, a gente está vendo o Ethereum valorizar absurdamente, com a dominância mergulhando absurdamente. Calma aí, absurdamente? Não. A dominância está caindo, o que é muito bom. E isso por si só já está trazendo uma valorização muito bacana para quem está, obviamente, nas altcoins. E este movimento leve, não é um movimento absurdo, não é um movimento agressivo, como a gente falou ontem, já está sendo suficiente para trazer uma valorização para o Ethereum também. Que também falamos, a partir do momento que o Ethereum começar a acelerar, a galera vai começar a abrir os olhos e falar, meu Deus do céu, aquele projeto que todo mundo estava odiando, agora está dando um baile naqueles que falaram que ele iria a zero. Pois bem, falamos sobre o que? Este ponto, esta área. Vou comprar Ethereum agora? Eu não posso responder se você deve ou não comprar, mas eu posso responder por mim. Eu compraria neste momento? Embora eu entenda que sim, a gente tem um potencial de upside, ou seja, alta para o mercado como um todo e as altcoins podem se beneficiar. Eu tenho essa visão, ainda assim eu não vou comprar Ethereum ou qualquer outro projeto que esticou absurdamente. Tenho enfatizado isso porque é muito importante. E não adianta ficar bravo comigo. Teve gente que nesses últimos dias falou assim, poxa, agora não dá para comprar nada, agora esticou aquele ativo, aquele outro ativo, poxa, eu vou ter que esperar uma correção? De forma objetiva, você não precisa fazer absolutamente nada. Eu não estou aqui para falar o que você deve fazer. Mas, quando eu estava comprando vários ativos e eu estava informando a compra desses ativos aqui, estavam me chamando de Calvão Bueno, careca cabeludo e bobalhão. Esses são os apelidos mais amistosos que me deram nas quedas. E aí, você estava vendendo barato para quem? Adivinha para quem? Para quem estava de olho e pronto para comprar risco. Agora, eu sei que todo mundo quer comprar, mas eu
não posso vir aqui e falar assim, é lua, compre tudo. Embora eu entenda que no macro a gente tem, sim, a maior probabilidade de ter mais acelerações. Mas eu, Luan, não irei comprar em um movimento esticado. Eu comprarei um pullback. Eu não preciso sair correndo. Eu comprei, não comprei? Eu vou sair vendendo também? Eu não tenho essa necessidade. Nenhum ativo do meu portfólio gritou de uma forma que trouxe desequilíbrio para minha carteira. Pelo menos não nesses últimos dias. Então eu tenho uma exposição e um caixa. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre venho aqui para trazer uma base e mostrar o que eu estou fazendo. Tem gente que fala assim, nossa, você é um gênio então, porque você comprou no fundo e agora você também tem caixa. O que eu posso fazer se essa é a verdade? Você, se você quiser verificar, você pode ver cada um dos vídeos. Quando eu falei de compras, quando eu estava comprando, quando eu estava aumentando a minha exposição e tudo mais, fazendo operações de hedge, protegendo meu capital, aumentando meu caixa. A gente fez isso. E a gente foi extremamente transparente, como eu busco sempre ser aqui com todo mundo. Certo? Então, eu não vou comprar agora. Por quê? Porque o ativo esticou, semanal está longe de ficar em sobrecompra. Tá? A gente deu uma olhada e eu estou monitorando sempre, diariamente, o índice de medo e ganância. A gente está de olho para entender se o mercado está chegando num ponto perigoso ou não. Ainda não tem indícios de perigo, pelo menos para a questão de sentimento, o que poderia nos levar a venda, pular fora. Ainda não é o caso. Mas, ainda assim, depois de uma valorização, vamos lá, sem corrigir, de 80% para o segundo maior ativo do mercado, eu não vou comprar, tá? Então eu estou falando de forma bem clara que eu, Luan, não vou comprar aqui. Tá? Eu vou olhar para retrações de Fibonacci. Ah, não, mas se subir amanhã, não tem problema, eu ajusto. Eu não preciso ter pressa e nem quem está agora chegando deve ter pressa, principalmente em ativos que estão parecendo um prédio, subindo. Você vai ter pressa agora? Agora que você quer comprar? Be my guest, pode comprar, se você quiser e achar interessante. Eu não acho, tá? Então o que eu vou olhar? Gente, eu vou olhar para pullbacks. A galera fica num FOMO absurdo e acha que o mercado só vai subir eternamente. Qualquer pullback que o Bitcoin trouxer pode também trazer um pullback para as altcoins, que pode ser oportuno. Só que pare de olhar só para os ativos que subiram, aqueles ativos que estão parecendo um prédio, que só sobe. Olha também para outros projetos. Para projetos que estão em acumulação, a projetos que estão em recuperação. Vamos falar um pouquinho de algum desses projetos? Porque é importante. E é tão importante que eu peço mais uma vez para você, deixa nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Por que eu falo isso? Porque eu não vou vir aqui, que nem outros produtores de conteúdo, e falar assim, este projeto espetacular, esse projeto aqui vai fazer 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Por quê? Porque eu não entendo que isso seja interessante. Eu venho aqui para te atender, analisar o projeto que você pede. Eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus queridinhos e eu apresento cada um desses queridinhos dentro dos meus grupos fechados, Prêmio e Desafio. É isso. Então, para te atender, eu peço também que você coloque aqui nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Mas sem mais delongas, vamos analisar esses ativos? Vamos olhar para esses ativos? Que tal? Pendle, HBAR, CKB, One, Jasmine, Polygon, que é a antiga Matic, Band e Paal. Antes disso, eu vou fazer um convite. Sim, eu vou fazer um convite para quem quer investir em conhecimento. Ah, você quer entrar numa comunidade que faz 300 vezes? Não, não é isso. Quer investir em conhecimento? Planejamento, preparação, estratégia, fazer tudo com base? Sem loucura, sem, vou fazer 10 vezes amanhã, sem, vou fazer 87 trades alavancados, sem moedinha meme para fazer 50 vezes, 500 vezes, 1 milhão de vezes. Quer investir em conhecimento sério? Não estou falando aqui com criança. Não estou falando aqui com quem gosta de jogar tigrinho.
esse conteúdo não é para você. Nossa, que arrogante. Não, eu estou tirando quem não é o perfil neste momento. Eu gosto de quem tem trabalho sério, quem acorda de manhã, pega um trânsito absurdo, tem que aguentar o dia a dia, chega super tarde e fica naquilo. Tem família, tem esposa, marido, tem que cuidar dos parentes. Eu quero trabalhar com quem é sério. Por quê? Porque eu foco muito no planejamento, estruturação. Quantas pessoas, eu vou parar e eu quero perguntar, quantas pessoas têm um portfólio organizado? Quantas pessoas, vou repetir, têm um portfólio organizado? Na palma da mão, com percentual. Ah, eu tenho tantos por cento de caixa, eu tenho tantos por cento de exposição em Bitcoin, eu tenho tantos por cento em Ethereum, eu tenho tantos por cento. Este é o ativo que eu tenho maior peso. Da categoria de gaming, eu tenho 16%. Quem tem esse tipo de organização? Se você não tem, você já está um passo atrás de quem tem a organização. Por quê? A mudança de visão é gigantesca. Se você tem uma vida corrida, eu sei que você tem que ter organização, você tem que ter planejamento. O que é o planejamento? Eu vou te dar um exemplo prático. Está subindo. Se ele fizer este movimento, o que eu vou fazer? Se ele fizer este movimento, o que eu vou fazer? Quais são as considerações? Quais são os cenários? Agora, você que não tem o planejamento, o que acontece? O mercado faz isso, você compra aqui, aí ele faz isso, você vende aqui, ele faz isso, você acaba agindo pelas emoções. Eu sei como é difícil, e é tão difícil que a maioria das pessoas não ganha dinheiro, não porque não entende o gráfico. Você aprende gráfico, você aprende análise gráfica, você aprende na internet se você quiser. Organização, planejamento, preparação, pegar tudo junto, digerir, analisar, preparar. Isso é o que a gente entrega no Premium e Desafio. Conhecimento de forma teórica e prática, com metodologia de compra e venda, com planejamento estratégico, com estratégias de compra, operações no mercado futuro, com aulas que te ensinam a fazer hedge de proteção. Quando vender, tem uma diferença entre rebalancear a carteira e fazer venda para pular fora do mercado. A diferença, ela é tênue, mas é muito importante. Então a gente foca muito em organização. E por que eu estou perdendo tanto tempo? Porque não adianta, agora que o mercado está subindo, você que ficou de fora, você que vendeu tudo no fundo, achar que simplesmente você vai comprar meia dúzia de moedas e vai recuperar o seu prejuízo, vai ficar rico. Não é assim que funciona. O jogo não é esse. Se você está pensando que é isso, que o mercado é isso, esquece, você vai perder de novo. Você precisa de seriedade, organização, não é simples, não é fácil. Você não pode deixar de trabalhar. Eu sei que muita gente deixa de trabalhar, fica fazendo trade, não dorme, não come, acorda 3 horas da manhã com o celular. Será que eu fui liquidado? Será que aconteceu isso? Será que eu tô rico? Será que eu posso comprar Lamborghini? Ou eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Eu sei disso, porque eu já passei por isso lá atrás. Se você está com esta visão, e se você está acreditando que agora vai ser simples, esquece. Isso aqui é para longo prazo, é investimento, é para quem quer se esforçar, sangue, suor e lágrimas. Não é para preguiçoso. Ai, porque eu não tenho tempo. Ah, me poupe. Tempo para assistir Netflix tem, para assistir joguinho de futebol tem, para assistir, jogar videogame tem. Para investir no seu futuro você não tem? Faz o que você quiser, mas é para quem é sério que eu destino o meu conteúdo. E obviamente é para quem eu convido a participar, caso esteja interessado no Grupo Prêmio Desafio. Eu poderia ficar aqui colocando todos os produtos que a gente entrega e tudo mais, mas sendo extremamente objetivo, depois desse discurso, só quem realmente estiver interessado é que deve clicar aqui no primeiro link da descrição.
vai abrir um chat oficial, clica nesse chat, vai mandar um oi e o nosso time vai responder com tudo bonitinho, direitinho para você, pelo menos conhecer o que a gente entrega. Mas mais uma vez eu falo, se você tá querendo sair fora do mercado, ou tá com pensamento XYZ, tá chegando no 0 a 0, ou tá achando que vai ser super simples, que agora é só você recomprar meia dúzia de projeto e meme coin que você vai ficar rico, vende tudo, não é para você. Você vai destruir a sua vida. Isso aqui é para quem quer levar a sério. Isso aqui é para quem realmente quer levar a sério. É disciplina, é chato, é cansativo, mas para quem leva a sério, faz toda a diferença. Acredite, faz toda a diferença. Pois bem, falei demais, eu falo pra caramba, mas eu não consigo mudar quem eu sou. Eu gosto de falar as coisas que realmente vão fazer alguma diferença. Poderia vir aqui, falar 3 minutos, analisar meia dúzia de gráfico, blá blá blá, compre aqui, venda ali, ou não compre, ou venda, ou faça isso, ou faça aquilo. Eu não consigo, gente. Peço desculpas, não tenho como mudar. Espero que quem esteja aqui entenda isso e esteja aqui por isso também. Agora, vamos falar sério? Pendle, HBAR, CKB, One, Jasmy, Polygon Matic, Band e PAL. O que a gente tem que olhar? Ativos que estão subindo? Tem oportunidade? Não. Pendle está dando oportunidade? Não. Pendle está rompendo uma resistência muito importante. E agora o que a gente quer? Quer que ele estique ao máximo, para aí sim ele formar um fundo ascendente e continuar a subir. Eu poderia olhar para o semanal, mas o semanal ele teve uma retração aqui. Então eu posso traçar da retração do semanal até este ponto, o que naturalmente nos levaria a este ponto aqui, que é um ponto muito próximo da faixa de 0,38.2. Se eu quisesse comprar, eu começaria a considerar somente aqui, 3,42 até 3 dólares. No ponto atual, obviamente, eu não vejo uma oportunidade. HBAR, ele trouxe as suas oportunidades aqui para quem tinha um perfil mais agressivo e agora ele começa a acelerar. O que a gente pode acompanhar? Uma aceleração e um fundo ascendente aqui, tá? Uma aceleração e um fundo ascendente para formar um ombro, cabeça, ombro, cabeça e ombro do lado direito. Ou a gente começar a ver uma correção aqui, mas não, sendo bem sincero, deixa eu até traçar, é isso. Eu adoraria ver uma esticada no preço, para aí sim a gente formar um ombro, cabeça, ombro, que poderia abrir um cenário de aceleração maior para HBAR, que, devo lembrá-lo, saiu de 0.041. Saiu de 4 cents, tá 0,20 cents e tá muito forte, tá? CKB começa a acordar, o que é muito bom, mas a minha visão segue a mesma. A gente traçou alguns dias atrás e o fato da gente ter um suporte resistência aqui me deixa muito cauteloso. Então a gente ainda está numa área de resistência. Eu aguardaria este rompimento, o teste, para aí sim fazer compras. One. Idem. Agora a gente está chegando para a possibilidade, o cenário do investidor que é mais conservador. Porque a gente teve aqui um mini ombro, cabeça, ombro. Deixa eu ver se no gráfico de 3 dias fica mais claro. Ó, a gente teve um mini ombro, cabeça, ombro aqui. E agora a gente pode abrir espaço para este movimento. Se este movimento acontecer, vai ser a hora do conservador que está de olho em One brilhar. Fique atento, tá? Fique atento. Isso aqui pode ser uma oportunidade para quem entende que esse é um ótimo projeto e também quer comprar, mas tem um perfil um pouquinho menos agressivo. Maravilha? Jasmy. Olha só, Jasmy está fazendo o seu primeiro movimento, pode ser nessa semana, para recuperar esta faixa de suporte e resistência.
recupera, testa e aí sim abre espaço para mais acelerações. Tá? Então ainda precisamos de um cenário como este, um fundo ascendente posterior. Polygon também, mesma coisa. Está se recuperando, fez um bem feio aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Mas agora a gente está rompendo uma resistência importante. Deixa rolar, fundo ascendente e aí sim, maravilha, tá? Então, vamos ficar de olho aqui. Tem que esticar um pouco mais para vencer este suporte na área de 0,25. Band ou Band, não vejo oportunidade clara aqui. O que é necessário? Só isso. Por quê? Suporte, 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 resistência, virou resistência, suporte, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 30, resistência. Não tem o que fazer. E aqui, PAL. PAL tá bem, tá? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Se esticar agora e formar um novo fundo ascendente acima desta área de suporte, deixa eu dar um zoom que tá horrível, né? Essa área de suporte, pode ser que sim, a gente tenha uma área para quem é mais conservador se expor a PAL. Certo? Tem opção. Você não precisa sair correndo para comprar Ethereum. Oh, meu Deus, Ethereum não para de subir. Não. Você não precisa disso. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem. Eu sempre mando essa mensagem em ocasiões especiais para os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Amanhã é Dia das Mães e eu já de antemão desejo um Dia das Mães maravilhoso e um domingo maravilhoso para todo mundo. Mas o que eu quero trazer para você? Se você está tendo um benefício nesses últimos dias, ou seja, nessas 2, 3, 4 semanas, você saiu do negativo, já foi para o lucro, se você estava no 0 a 0 foi para o lucro, ou se você comprou muito bem e está tendo lucro de 100, 200, 500, 800%, que seja, aproveita o dia de amanhã, ou levando a sua mãe, ou a sua esposa, a sua irmã, ou sua amiga, ou você mesma, se você for uma mulher, para almoçar, para jantar, para aproveitar. Por que eu falo isso? Não apenas por uma questão de obviedade, de algo óbvio, mas também por uma questão psicológica. Eu bato muito na tecla da questão mental. Muita gente vende projetos no medo, age na ganância, e a parte mental ela é muito importante. Se você está com lucro neste momento, tira um pouquinho. Nem que seja para levar a sua esposa, ou a mãe dos seus filhos, ou sua mãe, ou alguém que você queira muito bem, ou até por uma lembrança da sua mãe. Leva para comer pelo menos um sanduíche, um hot dog, uma pipoca. E se você puder, leva para fazer um programa muito bacana, um belo de um jantar, um belo de um almoço em família. Esquece um pouco o mercado, aproveita a realidade e se você puder, usa o capital do mercado. Saca lá $10, $20, $500, isso vai depender da sua capacidade financeira e do seu portfólio, do seu retorno, mas usa isto como uma mensagem direta para o seu cérebro. Quando eu faço as coisas da forma correta, quando eu corro risco, quando eu tomo decisões inteligentes, eu sou beneficiado. E este dinheiro deixa de ser um dinheiro virtual, não palpável, e vira um dinheiro real. Esta lembrança que será criada usando o dinheiro do mercado, acredite, vai fazer muita diferença no seu modus operandi, em como você investe, em como você leva o mercado. Vai fazer muita diferença na seriedade que você está levando os seus investimentos. E aí você vai ser treinado como se fosse um adestramento mesmo. Você age de forma inteligente, você se beneficia, você usa isso para criar experiências e memórias boas. Porque no final é só isso que a gente
vai levar dessa vida. Então, não é só o dinheiro, não é só lucro, é também o que você faz com esse capital. Eu quis passar essa mensagem porque as pessoas que fazem isso e que já fizeram isso quando a gente falou lá no Prêmio Desafio, se beneficiaram demais. Por quê? Porque você transforma algo que é abstrato, que é uma telinha no celular ou no computador, em algo de verdade, algo real. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.